Livro de Atos, capítulo 19. Acharam? Diz assim o versículo 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 varões, uns 12 homens. Irmãos, esse momento da história, quando Paulo chegou na cidade de Éfeso e encontrou esses discípulos, já fazia aproximadamente uns 20 anos depois da morte de Cristo. 22 anos depois da morte de Cristo. E se era todo esse tempo depois da morte de Cristo, eram uns 20 e poucos anos também depois da morte do próprio João Batista. João Batista, ele não veio criar uma religião, ele não veio criar uma nova seita. Ele veio, como o profeta havia declarado, ele veio preparar o caminho do Senhor. E se nós olharmos nos evangelhos, nós vamos ver que o ministério de João Batista foi um ministério muito frutífero, muito produtivo. Embora se fale pouco do papel dele, mas o pouco que se diz é muita coisa em favor do ministério de João Batista. A Bíblia diz que multidões seguiam João Batista. Multidões de todas as cidades da Judéia e da Galileia. A região era muito grande. Deus usou de uma maneira que alcançou os corações de muita gente. E ele pregava o batismo para o arrependimento. As pessoas que iam até João Batista e aceitavam aquilo que ele pregava, entendendo o que ele pregava, desciam as águas. O batismo nas águas já era uma prática comum nos dias deles, até dentro do próprio judaísmo. O batismo por imersão. Então eles já estavam familiarizados com o batismo. E João então trouxe um tom diferente. Agora não é só a declaração de que você faz parte de uma nova religião, mas o batismo que João estava pregando era a declaração, a confissão do pecado associada à purificação. Era o batismo do arrependimento. Ao descer as águas, a pessoa estava dizendo: eu me comprometo com uma vida de santidade, eu quero ser santo, eu quero abandonar o meu pecado. Por isso o batismo do arrependimento. E ele não estava então criando uma nova religião, porque ele estava preparando a vinda de Cristo, ou preparando o caminho, as pessoas para a vinda de Cristo. Ele não estava formando simplesmente discípulos para si mesmo, ele estava formando discípulos para o Senhor Jesus. Tanto é que ele estava um dia com os seus discípulos, e Jesus passando, ele disse aos seus discípulos: ei, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As pessoas vendo os feitos de João Batista, a maneira como ele vivia, o que ele fazia, e sobretudo a ousadia que ele tinha no pregar sobre o pecado. E diga-se de passagem, pregar sobre pecado nunca foi agradável para ninguém. Você liga a sua televisão e você vai ver igrejas superlotadas, não vê? Vê ou não vê? Sim. Prestem atenção nas pregações que você ouve. Quantas delas falam sobre pecado? Preste atenção. Porque falar sobre pecado não atrai o público.
Falar sobre pecado não agrada ao ouvido das pessoas. João Batista, pela unção do Senhor, para cumprir o propósito que Deus havia dado a ele, ele falou sobre pecado e falou ousadamente, e ainda assim as multidões o seguiam. E era tão forte o seu ministério que muitos chegaram a confundir ou pensar que ele fosse o Messias prometido. Muitos chegaram a pensar que João Batista então era o descendente de Davi, o Messias que havia sido prometido para restaurar a sorte de Israel. E ele disse: não sou eu. Na verdade, o que vem após mim é muito maior do que eu. Eu não sou digno nem de me ajoelhar para desatar as sandálias dos seus pés. Essa figura para eles, quem fazia isso de se ajoelhar para desatar as sandálias de alguém, era o escravo na posição mais inferior possível. Esse era o papel do, vamos dizer, pior escravo. E João Batista disse então que, comparando com Cristo, ele não era digno nem de desatar-lhe as sandálias. Isso exaltando a pessoa de Cristo, valorizando a pessoa de Cristo. E João Batista disse assim: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele fala de dois batismos: o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Se você for olhar em Mateus capítulo 3, você vai ver isso. Muitos vieram a João Batista, e vindo a João Batista, no meio de todos, apareceram alguns saduceus, apareceram alguns fariseus, apareceram aqueles que estavam no embalo, sem um compromisso com a vida. Queriam se batizar, mas sem o compromisso da santidade, que era o que ele propunha através do batismo do arrependimento, dessa mudança de vida. E ele olha para aquelas pessoas e ele diz assim: raça de víboras. É legal como o crente xinga, né? Os palavrões de crente são interessantes. Raça de víboras, né? Raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Quem vos ensinou, né? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Exaltado. Aí ele fala que Jesus, ele vem e ele já tem a pá na mão. Ele vai separar o trigo. Ele vai para o celeiro e vai separar o trigo da palha. O trigo ele vai colocar de um lado, mas a palha ele vai colocar no fogo, que queima e nunca se apaga. Ele está falando de um juízo, de uma condenação. E aqui a gente chega em Éfeso, uma região muito distante da Galileia, em dias que eles não tinham Facebook, em dia que eles não tinham jornal. A principal caminho de comunicação deles era testemunho oral, era um contando para o outro. E provavelmente aconteceu o seguinte: alguém ouviu João Batista, entendeu a mensagem da santidade que ele pregava, se sujeitou ao batismo do arrependimento, crendo no que João Batista pregava. E João Batista deve ter dito: eis aí que vem o Cordeiro, eu estou vindo antes, preparando o caminho, mas após mim vem o Messias. Alguém deve ter ouvido, deve ter recebido essa informação e deve ter seguido viagem. Ele perdeu aquela parte em que ele apontou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já veio. Ele perdeu aquela parte porque ele foi embora, foi para Éfeso, ou sei lá para onde. Ele perdeu a parte de que o Cordeiro veio, foi crucificado e morreu, mas ressuscitou, e agora está vivo e foi assunto ao Pai. Eles devem ter perdido essa parte. Então eles só tinham recebido aquele batismo do arrependimento, só tinham recebido o batismo de João, e eram os discípulos de João. E era interessante, irmãos, que João Batista batizava, mas ele não outorgou, tá certo, né, a ninguém a autoridade para praticar o batismo, porque ele não estava pregando uma religião, queria se perpetuar, queria continuar, queria crescer através do discipulado como Cristo fez. João Batista não. João Batista ele não estava criando uma geração que daria sequência àquilo que ele começou. João Batista gerou aqueles discípulos para
Cristo. Tanto é que foi João Batista quem batizou, e os outros não. E o batismo de João nunca foi negado. Tanto é que o próprio Senhor Jesus se sujeitou ao batismo de João para que se cumprisse a lei. Os apóstolos de Jesus, antes de serem discípulos de Jesus, eram discípulos de João Batista, e foram por João Batista batizados. Pedro, Tiago, João foram batizados por João Batista, e Jesus não negou o batismo deles. Muito pelo contrário, Jesus reconheceu. Só que Jesus veio para estabelecer um reino. João Batista não. João Batista veio, trouxe para si aquela multidão de discípulos, mas na verdade ele fez discípulos não para si mesmo, ele fez discípulos para Jesus. E Jesus mesmo não batizou ninguém. Jesus deu aos seus discípulos a autoridade para batizar. E disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí quando a gente chega aqui, em Atos capítulo 19, 20 anos depois daquilo ter acontecido lá atrás, Paulo encontra na cidade esses discípulos de quem? De quem eram os discípulos? De João Batista, não de Jesus. Eles ainda eram discípulos de João Batista. Dizem os estudiosos que no século 17 ainda estavam encontrando discípulos de João Batista, que não eram católicos, não eram evangélicos, pregavam e acreditavam na santidade, mas não entendiam sobre a redenção e sobre a cruz, sobre o Calvário e o sangue remidor de Cristo. Haviam adotado essa vida de santidade para si. E Paulo então chega lá e encontra estes homens, uns 12 homens, que provavelmente foram batizados no batismo de João por alguém que não recebeu autoridade para isso. Alguém que tinha sido batizado por João, recebeu a mensagem, mas não a mensagem toda, só a mensagem parcial. E com aquela parte da mensagem foi motivado para algum lugar e continuou pregando aquilo que ele recebera, só que não era a mensagem completa. E ali estão aqueles homens religiosos, zelosos, buscavam a santidade porque acreditavam no batismo do arrependimento pregado por João. E quando Paulo os conheceu, e me chama a atenção isso, eu queria que chamasse a sua atenção, qual foi a primeira pergunta que Paulo faz a eles? Qual foi a primeira pergunta que Paulo faz a eles? Isso está na Bíblia, no seu texto. Se você quiser dar uma olhadinha, você pode até achar a resposta. Irmãos, eu já li essa passagem certamente umas centenas de vezes, mas essa semana me chamou a atenção de uma forma especial. Esta semana eu pude entender que a grande preocupação de Paulo era: vocês têm o Espírito Santo? Paulo não ficou discutindo religião, Paulo não ficou discutindo o valor do batismo, Paulo não ficou discutindo a intenção deles, Paulo não falou uma série de coisas. Paulo perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eu acho que essa pergunta para nós é muito importante hoje. A nossa teologia reformada, a nossa teologia conservadora nos ensinou que nós recebemos o Espírito Santo no momento em que aceitamos Jesus. Eu não estou por isso em dúvida. Para mim isso é mais do que correto. No momento em que a gente aceita Jesus, naquele momento, tenha sido no banheiro, tomando banho lá, se lembrou de uma palavra e entregou a vida a Jesus, tenha sido num ônibus ao receber o folheto, tenha sido num culto ao ouvir a pregação e você levantou a mão, neste momento a Bíblia diz que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Você entende isso? A presença do Espírito em nós é a certeza da nossa salvação. Isso acontece automaticamente. Você entende isso? Glória a Deus. Acontece automaticamente.
naturalmente você recebe o Espírito Santo. Você não sabe sobre o Espírito Santo. Você não teve uma aula de pneumatologia. Pneumatologia, para quem não sabe, é o estudo da pessoa do Espírito Santo. Você não teve nenhum esclarecimento sobre isso. O Evangelho foi apresentado a você de uma maneira muito simples. Foi falado do pecado, a necessidade de arrependimento, e foi mostrado a cruz, onde Cristo foi morto, derramando o sangue dele por você, para a remissão dos pecados. E em seguida foi feita uma pergunta: você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? E a resposta deve ter sido: sim, eu aceito. De um jeito ou de outro, a mensagem nos alcançou. Não foi dito nada sobre o Espírito Santo. Não foi falado nada sobre o Espírito Santo. Mas naquele momento que você disse sim ao Senhor Jesus, o Espírito veio morar em você. Ele é o selo. Quando a Bíblia usa essa palavra, ou essa expressão, chamando o Espírito de selo, ele está falando da garantia que você tem da salvação. É essa a ideia. É a marca que identifica você como filho de Deus. É a presença do Espírito. Isso significa o quê? Você levantou a mão e aceitou Jesus como seu Salvador. Você nunca ouviu falar sobre o Espírito Santo. Você nunca teve estudo sobre ele. Mas ele veio e habitou em você. Ele é o seu. A garantia da sua salvação. Se você sair em seguida e for atropelado e morrer, para onde você vai? Para onde você vai? Por quê? Você tem o selo do Espírito Santo. Uma boa hora para dar um aleluia bem forte. Mas nós não sabemos nada do Espírito Santo. Isso acontece. Agora veja aqui, a pergunta de Paulo foi: vocês receberam o Espírito Santo? Não, a pergunta de Paulo foi essa. E a resposta foi: não, eu nunca ouvi falar no Espírito Santo. Mas preste atenção, nunca ouvir falar do Espírito Santo não justifica não ter o Espírito Santo. Porque você não recebe o Espírito Santo por ter todas as informações sobre ele. Você recebe o Espírito Santo por acreditar na obra redentora de Cristo e aceitá-lo como Salvador. Você está entendendo o que o pastor está falando? Mas aqueles homens, eles não tinham o Espírito Santo. E Paulo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz assim: se alguém não tem o Espírito de Deus, este tal não é dele. Porque é o Espírito que garante a nossa filiação. O Espírito que é a prova. Se alguém não tem o Espírito de Deus, não é dele. Não é dele. E Paulo então, diante da resposta, pergunta assim: mas então, peraí, se vocês nunca ouviram falar do Espírito Santo, vocês foram batizados em nome de quem? Cadê? Perguntou-lhes então no 3: em quem sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Irmãos, eles eram pessoas que receberam o batismo de alguém não autorizado, estavam criando, por mais zelosos e tementes que fossem, eles estavam criando uma nova doutrina, uma nova religião, uma nova seita, baseado no batismo de João. E quem sabe ainda alimentavam a ideia de um Messias que viria um dia. Porque infelizmente eles só pegaram um pouquinho da história lá atrás. Eles não terminaram de ouvir João Batista. Aí a Bíblia diz então que Paulo os batizou em nome do Senhor Jesus. E certamente com isso trouxe a explicação do que representaria, do que significaria isso. E diz também que impôs as mãos sobre eles. Eles receberam o Espírito Santo. E eles falaram em línguas falaram em línguas guardem isso. Eles não apenas falaram em línguas, eles falaram em línguas e profetizaram. Eu queria falar para vocês, ou tentar enxergar junto com vocês, a importância que Paulo deu para a presença do Espírito na vida deles.
A cidade de Éfeso era a cidade mais importante naquela região. Era a cidade portuária. Aliás, quando Paulo escreveu falando ou explicando numa das suas cartas, dizendo que o Espírito é o selo e que nós o recebemos quando cremos, foi justamente na carta que ele escreveu para os cristãos de Éfeso, da igreja que surgiu a partir desse contato. Foi considerada a igreja mais forte da região, a melhor igreja da região, na cidade mais importante daquela região. Foi justamente onde aqueles que eram os discípulos de João, que não sabiam nada sobre a cruz, entenderam a importância do Espírito Santo, e quando Paulo colocou as mãos sobre eles, eles receberam, e esse recebimento do Espírito foi percebido, era algo visível, porque eles passaram a falar em línguas e a profetizar. Eu estive pensando sobre essa questão do Espírito Santo. A gente fala com uma certa frequência, eu só não sei se com o valor devido. Em todos os cultos, a igreja é abençoada da seguinte maneira: e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito estejam sobre toda a igreja. Não é assim? Toda semana nós somos abençoados através da Trindade. Nós ouvimos com muita frequência falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eu acho que, e aí eu dou a minha mão à palmatória e me sinto culpado por isso, que nós enfatizamos tanto a questão do Espírito ser o selo e de que nós o recebemos quando cremos, que a impressão que nos dá é que este assunto de relação com o Espírito já está resolvido. Parece que nós acreditamos tanto nesta relação automática, de que quando eu aceito Jesus, Ele veio morar em mim, Ele se tornou um selo. Pronto, ponto final. Este assunto está resolvido. E ele deixou de ser, uma vez que está resolvido, ele já não tem sido mais uma fonte de tanto interesse da nossa parte. Está resolvido. Eu tenho o Espírito. Quer ver só? Quantos aqui tem o Espírito de Deus? Levante a mão. Eu queria tirar uma foto disso, é lindo demais, todos têm. É muito bonito. Eu vou fazer outra pergunta. Quantos estão aqui e são cheios do Espírito Santo? Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu só levantei a minha para ajudar vocês a levantarem as suas, mas na verdade eu não levantaria a minha. Eu sei que eu tenho, mas eu sou cheio. Porque os sinais que acompanham uma vida de um crente cheio do Espírito Santo são fortes demais. São fortes demais, irmãos. Os discípulos que acompanharam Jesus, eles estudaram no melhor e maior seminário bíblico que alguém poderia participar. O professor deles era o próprio Senhor Jesus. E me parece que ele entendia um pouquinho de Bíblia, porque afinal de contas foi ele que escreveu. Se alguém poderia ter um bom professor, foi Cristo, ou foram os discípulos que foram ensinados por Cristo. E naquele seminário, a aula não era simplesmente teórica, ela era prática. E foram 3 anos de convivência com Cristo. Ali eles aprenderam tudo. Pensa, você sabe o que é você acompanhar o seu mestre, o seu professor, que ele estava ensinando você a entender não apenas a lei, mas os princípios que estavam por trás da lei. Que o grande segredo, irmãos, prestem atenção nisso que eu vou dizer, tente não se esquecer disso. Muito mais importante que você decorar os versículos bíblicos,
muito mais importante que você conhecer a história bíblica é entender o princípio que está por trás. Guarde isso no seu coração. Aqueles homens, eles não só aprenderam a Bíblia, mas entenderam os princípios que estavam por detrás, os verdadeiros valores da palavra de Deus que estavam entre linhas a ser revelado para aquele que temesse ao Senhor, para que a Bíblia deixasse de ser letra e passasse a ser vida na vida deles. Foi com Cristo que eles aprenderam a curar os cegos. Foi com Cristo que eles aprenderam a levantar o aleijado. Foi com Cristo que eles aprenderam a multiplicar os pães. Você pode pensar num seminário mais dinâmico que esse? A coisa era muito louca. Eles aprenderam tudo. Mas ainda assim, depois de toda essa informação, chegou o dia da morte de Cristo. E o que eles fizeram depois da morte de Cristo? Que coisa, não? Ó céus, ó vida, ó azar. E voltaram para a vida deles. Primeira coisa que eles fizeram foi voltar a pescar. Eles estavam lá pescando, lamentando que não pegavam mais peixe, que a vida é outra. Talvez em seus corações lamentando, investimos 3 anos da nossa vida e aquele que a gente acreditava morreu, já era. Embarcamos numa canoa furada. Aí, para mudar definitivamente a história, aí Jesus aparece ressurreto. Eles estavam lá naquela pescaria, aquela frustração lascada lá. De repente, quem é? É Jesus. Pedro tomou um impacto tão grande, disse que ele estava sem roupa, não sei que estava pescando pelado. Isso coisa de louco, isso tinha que ser o Pedro de novo, né? Então chegar no céu, vou trocar uma ideia com o Pedro. Sabe, Pedro, por que você estava pelado pescando ali? Meu Deus do céu. Quando ele soube que era Jesus, mergulha na água, aquela coisa toda. E aí as suas vidas recebem um novo ânimo. Eles começam a ter uma nova dimensão do reino. Aquele sentimento de frustração, de fracasso, havia se dissipado. Eles são reanimados pela presença do Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte. E a palavra agora era: opa, agora não tem para ninguém. Se a morte ele já venceu, o que tem mais poderoso que a morte? Agora é nós. Foram retomados pelo ânimo. E quando eles se sentem empolgados pela presença do Cristo ressurreto, Jesus vem e abaixa a bola deles. Permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 2 cumpre essa promessa de Jesus no dia de Pentecostes. Vamos olhar ali? Atos capítulo 2. Jesus deu uma orientação clara: vocês ficarão na cidade de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Em outras palavras, não façam nada. Eu sei que vocês já aprenderam muito comigo, eu sei que vocês sabem muito, eu sei que vocês já saíram para evangelizar, eu sei que vocês já expulsaram demônios, eu sei que vocês já curaram enfermos, eu sei que vocês estão aí super animados porque vocês me viram vencer a morte. Mas não façam nada. Não façam nada até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E no capítulo 2 de Atos, cumprindo-se o dia de Pentecostes, no versículo 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Até então, irmãos, note que a casa foi tomada por um som. Havia um barulho, um som como de um vento, alguma coisa assim, só que impetuoso, veemente, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas,
como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. De repente, junto com aquele som, e eu não sei dizer exatamente como, era algo em forma de língua que estava sobre a cabeça de cada um. Línguas como que de fogo, eu não sei, chamas de fogo sobre a cabeça de cada um. Versículo 4, o que aconteceu? Irmãos, eles receberam o Espírito Santo, eles foram cheios, mas aqui se deu início ao ministério do Espírito Santo. A partir desse momento se cumpriu a profecia de Joel. Se você continuar lendo, você vai ver que Pedro, saindo daqui, pregou, e pregando disse: o que está acontecendo entre nós é que o que Joel profetizou, de que o Espírito desceria sobre toda a carne, está se cumprindo agora. Era o cumprimento da profecia. Só que eles foram cheios do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo é uma coisa, ser cheia do Espírito é outra história. Eles foram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a falar em outras línguas, como o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E para encurtar, você lendo, você vai descobrir que eles saíram por aquelas ruas falando em outras línguas. E como era a festa de Pentecostes, haviam judeus de todas as nações ali em Jerusalém, que haviam ido para Jerusalém para comemorar o Pentecostes, a festa dos judeus. E quando os judeus viram aqueles homens saindo, e tudo indica que eram 120, e quando eles viram aqueles homens saindo falando em outras línguas, eles entenderam as línguas que estavam sendo ditas. Eles ouviam aqueles homens falando em suas próprias línguas, ou seja, eles falavam em outros idiomas, eram entendidos por aqueles que ouviam. E Pedro então, aproveitando que conseguiu chamar a atenção de todos eles, começou a pregar. E pregou, e pregou, e pregou, falando do Cristo que eles haviam matado, e que ele veio para morrer pelos pecados. E diz então ali, que quando ele estava pregando, no versículo 37 do capítulo 2, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Olha que interessante, irmãos. Eles nem esperaram Pedro fazer apelo. Pedro estava pregando, Pedro estava falando sobre a morte de Cristo, sobre o propósito da morte de Cristo. Pedro estava falando que o que estava acontecendo com eles era o cumprimento das promessas de Joel, que viria o Espírito Santo. E Pedro disse, se você vai ler, você vai perceber, Pedro diz assim: olha, o que está acontecendo conosco não é só para nós, mas é para vocês também, porque ele disse que o Espírito viria sobre toda a carne. E enquanto Pedro falava, antes mesmo de Pedro concluir o assunto, diz que eles compungiram-se em seus corações. Sabe o que é isso? Eles ficaram constrangidos, ficaram envergonhados, ficaram tomados pelo desejo de conhecer mais. Eles interromperam a pregação de Pedro e disseram: irmão, o que eu preciso fazer para ser salvo? Olha que legal. Eu quero chamar a sua atenção para a diferença que o Espírito fez na vida de Pedro, a diferença que ser cheio do Espírito Santo fez na vida daqueles apóstolos. Aquele homem cheio de Espírito Santo, ele saiu para a rua, e o sermão já não era o mesmo, o impacto da palavra dele na vida das pessoas já não era o mesmo. Quando ele começou a pregar, não era só um conhecimento histórico que estava sendo repartido, não era uma palavra de acusação, mas era uma palavra movida pelo poder do Espírito.
E essa palavra, movida pelo poder do Espírito, alcançou aqueles corações. E alcançou o coração de tal forma que eles queriam receber aquilo para eles. Ouvindo isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E qual foi a resposta de Pedro? Disse-lhe Pedro: qual é? Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão. E o que mais? E recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Sabe o que o Pedro estava dizendo? Eles não viram um Pedro como o Espírito Santo, eles viram um Pedro como cheio do Espírito Santo. E essa imagem deste homem, ou destes homens cheios do Espírito Santo, chegou a ser confundida com homens embriagados. Foi ou não foi? Pedro explica que eu não estou embriagado, é a presença do Espírito em nós. E Pedro diz para eles: sejam batizados, recebam o Senhor, se arrependam, porque a promessa, a mesma que nós recebemos, é para vocês também. Pedro está dizendo: o que aconteceu comigo vai acontecer com você também. E ele disse: cadê? Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe. Eu acho que nós estamos longe, não estamos? Estamos longe? Nós somos os de longe? A tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Quantos foram chamados para a salvação aqui? Então a promessa é para nós. A promessa é para nós. Mas irmãos, seja sincero, não responda a mim. Quando foi, ou quanto você tem feito, ou quanto você tem aplicado o seu coração para ser cheio do Espírito Santo? Você mesmo. Quanto isso tem sido fonte de desejo de fato para a tua vida? Quanto de fato você tem apostado que a partir do momento que você for cheio do Espírito Santo, a sua vida vai mudar e você vai ser um instrumento mais útil na mão de Deus? Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos vieram a Cristo pela dor? E deixa eu explicar isso. Quantos vieram a Cristo porque estavam passando por um momento de luta, por alguma dificuldade, seja enfermidade, seja finanças? Quantos vieram a Cristo por passar por um momento assim? Levante sua mão. Glória a Deus. Eu não sei exatamente os detalhes da sua história, mas eu posso resumi-la. Você estava passando por um problema, seja no casamento, seja enfermidade sua, de alguém que você ama, seja financeiro, você estava passando por um problema. Você já tinha ouvido falar de Jesus. Eu acredito que todos aqui em um momento da vida tinham ouvido falar de Jesus. Você sabia que Deus era bom? Não sabia? Sabia, você tinha uma informação relativa de Deus. Você sabe que Deus é bom. Alguém inclusive disse para você que Deus é pai, não é padrasto. Lembra dessa história? E você guardou essa imagem de Deus na sua mente. Deus é bom. E você estava passando pelo seu momento de luta, e aquilo estava batendo e entristecendo você. E alguém, de uma forma ou de outra, te disse: por que você não vai a Jesus? Porque Ele pode te ajudar. E o que você fez? Você veio. Porque você precisava, porque você queria. A
A pessoa, quando ela gasta o dinheiro com o advogado não dá jeito, ela vai a Jesus. A pessoa, quando ela gasta o dinheiro com os médicos e com os remédios, eles não conseguem dar jeito, a pessoa vai a Jesus. E quando ela vai a Jesus, ela carrega consigo a sede, a ânsia, o desejo de ter essa experiência com Cristo, de que a sua vida seja mudada, que o milagre aconteça, seja transformada. Ela quer ser abençoada por ser Jesus que é bom. E assim Jesus foi apresentado a ela. Assim Jesus foi apresentado a você. E você veio. E eu quero crer que Ele mudou a sua vida, tanto é que você está aqui. O seu anseio foi respondido. A sua alma foi saciada em Cristo. Isso tem tudo para ser uma história bonita. Mas se a sua história termina aí, ela é quase bonita. Eu vou dizer para você que neste caso a gente corre o risco de não ser muito diferente daqueles discípulos de João Batista. Porque nós viemos atrás de quem? Do Jesus que cura, do Jesus que liberta, do Jesus que restaura. Mas talvez a nossa compreensão pare. Não foi dito sobre a importância de ter o Espírito, e talvez não tenha sido dito da importância de ser cheio do Espírito, e não foi mostrado a você as vantagens do ser cheio do Espírito. E talvez por falta dessa informação, nós, assim como aqueles discípulos de João, não temos o Espírito, porque ele veio de uma forma automática. Ele é o selo que garante a nossa salvação no momento que aceitamos Jesus. Mas daí a ser cheio. Muitas pessoas ouviram falar a respeito de Jesus. Muitas pessoas ouviram falar que Jesus cura, que Jesus liberta. Mas nem todos creem bastante para buscá-lo. Não, pelo menos não com aquela intensidade que aqueles discípulos buscavam a Jesus quando tinham seus problemas. Quando você olha para a Bíblia, você vê pessoas cruzando cidades, andando naquele deserto, quilômetros e quilômetros. Quantas mulheres carregaram seus filhos nas costas, indo atrás de Jesus na expectativa de poder tocar nele e ser curado. Quantos homens carregaram suas lepras e andaram e gritaram, correram atrás de Jesus na expectativa de serem curados, porque eles acreditavam que aquilo podia mudar a história deles. Eles buscaram Jesus que curava, porque eles acreditavam naquela cura. Quantos passaram dias correndo atrás de Jesus, passaram fome ao ponto de Jesus multiplicar os pães, porque eles acreditavam naquilo. Eles queriam ser tocados, eles queriam tocar, porque eles acreditavam que Jesus podia curá-los. Era a convicção somada à necessidade. Por que eu vou? Porque eu não posso continuar com meu filho desse jeito. Porque se eu não for atrás de Jesus, meu filho morre. Foi isso que impressionou aquela mulher Sírio-Fenícia. Foi isso que a levou a correr atrás de Jesus, desesperada, gritando pela rua: Jesus, tem misericórdia, cura minha filha. Ela ouviu e percebeu o desprezo. Não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Você pode pintar da cor que você quiser, mas foi a expressão do desprezo. E aquela mulher quebrantada sabia que era hora de engolir o seu orgulho. Ela podia levantar-se e dizer: quem você pensa que é, seu nazareno? Quem você pensa que é, seu filho de um carpinteiro? Ela poderia ter dito, num momento de orgulho, de vaidade, se sentindo humilhada na frente dos demais, poderia ter sido levada pela exaltação e colocado o dedo no rosto de Jesus. Você está me chamando de cachorro? Olhe para si mesmo. Ela poderia. Seria uma reação humana, até que natural diante da humilhação.
Mas ela sabia também o quanto ela perderia se fizesse isso. Ela sabia o que estava em jogo. Era a vida da sua filha. E ela sabia que só ele poderia curar. E era hora de engolir o orgulho. Mas, Senhor, até os cães comem das migalhas que caem na mesa. E Jesus se agradou da fé daquela mulher. E dali mesmo, ele deu ordem, expulsou o demônio daquela mulher, ou do filho daquela mulher. E a menina foi curada. Eu estou tentando descrever para vocês o que a necessidade somada à convicção faz. O que a necessidade somada à convicção pode levar, até onde pode levar o indivíduo na busca pelo seu alvo, pelo seu sonho, para suprir a sua necessidade. Você, mãe, quantas horas você ficaria de joelhos orando, se você de fato acreditasse que esta oração vai curar a vida do teu filho? A necessidade somada à convicção leva a gente a buscar aquilo que em outros momentos talvez nem sonharíamos a buscar. Aí eu te pergunto, será que nós temos sentido esta necessidade de ser cheios do Espírito? Ou será que nós temos vivido a vida de uma forma tão leviana, no sentido do desprezo? Porque eu já tenho. Você já tem? Tenho. Você tem o Espírito? Tenho. Quando você recebeu? Se Paulo perguntasse a cada um de nós aqui, se viesse aqui à frente, irmãos, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Qual seria a resposta? Sim. Sim! Olha que legal. Mas talvez essa seja a própria declaração, irmãos. Por mais verdadeira que ela seja, mas talvez seja a declaração que tem enganado e tem nos levado a desprezar a própria presença do Espírito em nós. Se nós entendermos de verdade o que é o reino de Deus e qual o nosso papel no reino, se nós entendermos de fato o que o Espírito Santo espera de nós hoje, se nós olhássemos para nós, se nós fôssemos capazes de olhar para nós e descobrirmos o quanto nós estamos longe deste alvo que Deus espera, o quão distante eu estou deste lugar que Deus sonha para mim, e se eu entendesse que é só pelo Espírito de Deus que eu consigo, nós buscaríamos o Espírito Santo, ou buscaríamos ser cheios do Espírito Santo, com a mesma intensidade que aquela mulher procurou Jesus, porque sabia que só Ele curaria a sua filha. Se nós acreditássemos de verdade que é muito melhor permanecer em Jerusalém sem fazer nada, até que do alto fôssemos revestidos de poder. Se nós acreditássemos de verdade que uma vida cheia do Espírito Santo, ela vai trazer frutos que glorificarão o Pai muito mais do que nós temos feito. Eu arrisco a dizer, sem querer ser um acusador, mas eu acho que se Jesus passasse por nossas vidas, muitos de nós seriam vistos como aquela figueira que não deu fruto. Era a estação, era o tempo, ele estava com fome, ele foi procurar o fruto na figueira, e a figueira não tinha fruto para lhe dar, e imediatamente ele queimou aquela figueira. Mas a gente não sente isso. A gente se acomoda ao ser comparado com os demais.
nós nos comparamos com os outros e nos damos por satisfeitos, porque nós estamos dentro da média. Eu creio que Deus está falando conosco. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Pedro e João foram presos. Depois daquele dia de Pentecostes, aconteceu deles presos. E com ousadia eles enfrentaram as autoridades ao ponto de serem libertos. E quando eles foram libertos, eles procuraram a igreja que estava reunida. E se você está com a sua Bíblia ainda aberta no Atos capítulo 4, e eles contaram para a igreja que estava reunida que as autoridades haviam proibido eles de pregar o Evangelho. E quando eles chegaram, o povo se alegrou e começou a orar. E olha a oração que eles fizeram. Versículo 29 do capítulo 4. A igreja reunida. Agora, pois, ó Senhor, olha para as ameaças, ou olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Irmãos, eu acho isso fantástico. Sabe que talvez alguns de nós orariam: Senhor, o Senhor tem visto as ameaças que eles têm feito. Feche a boca, Senhor, dos nossos adversários. Impeça aos Deus de nos tocarem. Seja o Senhor o nosso escudo. Proteja-nos, Deus. Não seriam orações legítimas? O que haveria de errado nestas orações? Nada. Mas eles provaram o que é ser cheio do Espírito Santo. E olha o que eles pedem: concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Olha, eles não pediram para que Deus eliminasse as ameaças. Eles pediram coragem para falar com toda ousadia. Coragem para falar com toda ousadia. E o versículo 30 diz que enquanto estendes as mãos para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Tendo eles orado, olha o que aconteceu. Moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Os mesmos que haviam sido cheios do Espírito Santo em Atos 2, foram novamente cheios do Espírito Santo. Você recebe o Espírito quando você crê, mas você vai ser cheio do Espírito todas as vezes que você buscar. Por isso que a exortação de Paulo é: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução e contenda, mas sempre. E quando formos cheios do Espírito Santo, nós não teremos dúvida se somos ou não, porque os sinais da plenitude do Espírito em nós são visíveis. Eu particularmente não creio que o falar em línguas seja o sinal do batismo do Espírito Santo. Eu não creio nisso. Até porque eles foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas e profetizaram. Pedro disse que a promessa, o que eles estavam vivendo, era também para aqueles homens, se eles acreditassem. E eles creram e foram batizados, e nada se diz deles terem falado em línguas. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai fazer a diferença.
Você fará diferença na sua casa. Você fará diferença no seu trabalho. As pessoas olharão e verão a face de Cristo em você. A sua palavra terá um poder que você não teve. Seria só mais um sermão, mas foi um sermão de um homem cheio do Espírito Santo. E as pessoas, antes mesmo de terminar a mensagem, se quebrantaram. É essa a diferença, irmãos, que nós precisamos. Sem a plenitude do Espírito Santo, o MDA só será uma estratégia que vai trazer frustração e tristeza ao coração. Sem a plenitude do Espírito Santo, as células, os PGs, serão um ambiente carregado, serão um ambiente cansativo. E logo vai trazer desânimo ao teu coração. Sem a plenitude do Espírito Santo, os nossos cultos serão cansativos. Sem a plenitude do Espírito Santo, não haverá transformação de vida. Sem a plenitude do Espírito Santo, as pessoas não entenderão o Evangelho de Cristo, por isso não o aceitarão. Sem a plenitude do Espírito Santo, nós não conseguiremos viver, nem vencer os pecados da nossa vida. Sem a plenitude do Espírito Santo, nós não seremos o que Deus espera que sejamos. O meu desejo e a minha oração durante esses dias tem sido para que Deus coloque essa necessidade no nosso coração, no meu e no seu. Eu queria que nós buscássemos o ser cheio de Espírito Santo. Eu estava lendo um pouco do que aconteceu na Rua Azusa, quando foi o grande avivamento que foi trazido nos Estados Unidos no início do século passado. Começou numa casa, nem na Rua Azusa começou. Na verdade, começou num outro lugar, com um pastor que montou uma escola bíblica e começou com seus alunos estudando o livro de Atos. Estudando o livro de Atos, ele começou a ver o Espírito em ação. E aqueles alunos começaram a clamar e buscar esse poder, essa unção do Espírito Santo, porque eles queriam ser identificados com esses homens que viveram isso. Um dia, no meio daquela busca, uma moça, uma aluna, foi batizada com o Espírito Santo, foi cheia do Espírito Santo e começou a falar em outras línguas. Isso os animou a buscarem ainda mais. E logo muitos outros começaram a ser cheios do Espírito Santo, porque estavam buscando, porque era isso que eles queriam, era isso que eles precisavam. Era interessante, irmãos. Eu esqueci o nome do pastor que dirigiu o movimento na Rua Azusa, mas ele era um negro, filho de ex-escravos. E nessa mesma escola, onde a turma buscava o Espírito Santo, ele foi impedido de participar da aula. Ele ouvia a aula do corredor, por conta da segregação, ele não podia se misturar com os demais brancos. Você consegue imaginar isso? As pessoas que estavam buscando a unção do Espírito Santo ainda não aceitavam conviver por conta da cor. Parece tão absurdo para nós, mas era a realidade. Mas o desejo daquele homem em conhecer, e saber e buscar era tão grande que ele não se importou com a desfeita. Você entende? Você percebe? A diferença que faz quando a pessoa sente a necessidade e acredita na convicção. Ele não se importou em receber aquilo do corredor. Tempo depois estava ele pregando sobre a necessidade de ser cheio. Ele foi convidado para pastorear uma igreja. E ele começou a falar sobre ser cheio do Espírito Santo. Ele ia ser uma igreja batista, tipo Vila Prudente, uma coisa assim. E rapidamente arrumaram uma assembleia e o colocaram para fora da igreja. Ele foi colocado de uma forma
foi tão desprezado que ele não tinha sequer dinheiro para voltar para a sua cidade, ele não tinha dinheiro para a condução. E de favor ele foi ficar uns dias na casa de um irmão. E estando ali naquela casa, eles começaram a orar. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. E eles começaram a orar e o Espírito atendeu. Naquela casa eles começaram a fazer os cultos, e eram momentos de adoração que eles não tinham hora para terminar. E o desejo de estar na presença de Deus, buscando o Senhor. Buscando o Senhor. Conta-se de uma jovem que no meio da adoração sentou no piano e começou a tocar e cantar uma linda canção. E ela tocava de uma forma linda, e ela cantava de uma forma linda, e todos se derramaram na presença de Deus, com seus corações quebrantados, chorando. Eles queriam mais de Deus. E o que mais nos comoveu foi saber que aquela mulher nunca havia tocado piano na vida. Mas era o Espírito que estava lá se movendo, capacitava para todas as coisas. A gente tem vivido uma vida conformada. A gente tem vivido uma vida assim de vai para a igreja, canta, anda, até dança na igreja. Mas nós precisamos mais. Permanecei na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Nós precisamos desse poder. Jovem, vocês precisam desse poder. Não é conhecer alguns versículos, é ter esse poder para poder vencer o pecado, para poder dizer não na hora da proposta, é ter esse poder do Espírito para ser relevante, diferente no seu ambiente de trabalho, na sua escola, entre os seus amigos na escola, da tua rua. Nós precisamos desse poder do Espírito para sermos pais melhores, maridos melhores, esposas melhores. Quantas vezes você já se arrependeu daquilo que você disse para o seu marido? E você disse: eu não posso ser assim, mas você não consegue vencer. Quantas vezes você se entristeceu e saiu da sua casa batida, tomado pelo sentimento de arrependimento por aquilo que você fez ou falou para o seu filho ou para a sua esposa? E você disse no seu coração: eu tenho que mudar, mas você não consegue. Mas somente a convicção da necessidade, somado à certeza de que ali eu encontro a resposta, é que vai me levar a buscar de verdade, é que vai me colocar os meus joelhos no chão, e eu não vou mais me preocupar com o horário, eu não vou mais me preocupar com as pessoas. Glória a Deus. Eu só serei tomado por um desejo. Espírito Santo, eu preciso mais do Senhor. Aquela casa que eles se reuniram se tornou uma atração para as pessoas. Pessoas sedentas vinham para aquele lugar, e ali eles eram cheios do Espírito Santo. E chegou ao ponto de não caber mais ninguém naquela casa. Aí eles procuraram a rua Azusa e descobriram um celeiro. Já tinha sido igreja, mas era um celeiro de madeira, sem púlpito, chão de terra. E diz que eles começavam às vezes as suas reuniões 8, 9, 10 horas da manhã e terminavam 2, 3 horas da madrugada, porque as pessoas não queriam ir embora,
porque eram tomados pela presença de Deus, e alegria, satisfação, porque está diante do Senhor. Era só a manifestação do poder de Deus. Era só pedir o Espírito Santo, enche-nos. Milhares de pessoas de todo o mundo foi conhecer o que Deus estava fazendo na Rua Azusa. E por isso a gente tem todo esse povo pentecostal que está derrubando a porta do inferno e saqueando essas vidas de lá. De lá saíram tantos movimentos que são grandes denominações hoje, como a Assembleia de Deus. Até a Congregação Cristã do Brasil saiu de lá. O mundo inteiro foi impactado, porque algumas pessoas queriam mais do Espírito de Deus, porque acreditaram que só o Espírito de Deus faria diferença, e fez diferença na vida deles. Será que nós podemos ser melhor? Será que nós podemos fazer a diferença? Porque a promessa de Joel é para todos, para os pais, para os filhos, para os servos, para os que estavam perto, para os que estariam longe, para todos aqueles que foram chamados por Cristo Jesus. A promessa é para você e para mim. Eu não queria que o Espírito Santo fosse um tema de estudo, como tantos anos foi na minha vida. Eu sabia decorar os versículos que falavam sobre o Espírito Santo. Eu era capaz de defender a doutrina e defender aquilo que eu cria, sentava à mesa com qualquer um. Aprendi até algumas palavras na língua original para mostrar o meu conhecimento sobre o assunto. Mas isso não me encheu. Na verdade, isso me distanciou. Isso me tornou um homem muito vazio, muito seco. Nós podemos ser melhor do que isso. O Espírito pode fazer diferença em nossas vidas. Se nós sentirmos de verdade essa necessidade, se nós acreditarmos que nós precisamos e que só Ele pode fazer, se nós acreditarmos que se nós o buscarmos com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, e se estivermos dispostos a dobrar os nossos joelhos diante dele e dizer: Espírito Santo, eu preciso do Senhor, porque eu não quero mais continuar assim, Ele vai atender, Ele virá sobre nós. Feche os seus olhos, conversa com Deus. Por muitos anos eu fiquei discutindo se o sinal era ou não falar em línguas. Por muitos anos eu fiquei discutindo se o termo certo era de fato o batismo. Hoje eu sei que tem sinal, tem que ter um sinal. Hoje não importa como for chamado, contanto que venha. Se for para falar em línguas, eu quero falar. Se for para profetizar, eu quero profetizar. Mas eu quero ser diferente, eu quero ser melhor. Será que é o sentimento